Bolsonaro afirmou que vai voltar ao Brasil no final do mês. Resta saber em quais condições de saúde ele volta, porque ele não tá nada bem. Nós temos informações que as crises de choro lá nos Estados Unidos têm ficado cada vez mais constantes. E aí ele quer que eu faça o quê? Eu não sou o lenço de papel e também não sou tarja preta para cuidar dos problemas de cabeça dele. Só que esses motivos de choro, eles são misteriosos. Talvez ele esteja chorando por conta da prisão, por conta da ascensão da Michelle. Só que no caso das joias, o PL fez a pesquisa e não houve nenhum impacto à imagem do Bolsonaro. O que já era mais ou menos óbvio, né? Haja vista que o bolsonarismo virou uma religião e por conta disso, você se frustrar com algo desse tipo fica muito mais difícil. Mas na sua opinião, por que o Bolsonaro está chorando lá nos Estados Unidos? Será que dessa vez ele vai voltar para o Brasil? Deixe seu like se você gosta de vê-lo desesperado e se inscreva no canal. 3 vídeos sobre políticas todos os dias. A informação que nós estamos tendo é do portal O Bastidor. Tudo bem que é um portal e eu sempre gosto de fazer aqui esse parênteses, né? É um portal secundário. Não é um Globo, não é uma Folha de São Paulo, não é uma Veja. Mas é um portal que já demonstrou ter acertado no passado e às vezes que erra conforme alguns outros colunistas políticos. Eles falaram que o Bolsonaro constrangeu completamente os seus aliados durante a cerimônia de posse de Michelle como presidente do PL Mulher, por conta da participação inicial do Bolsonaro. Esse episódio da Michelle, ele é importante, eu já fiz comentários, link aqui no card. Só que o Bolsonaro, com aquela aparência melancólica, possivelmente com algum problema mais grave em termos mentais, assustou os correligionários. Porque o portal Bastidor falou também que ele tá meio esquisito e que as falas que foram ditas pelo Bolsonaro pegaram mal para os seus apoiadores, que falaram o seguinte: olha, é digno de pena, ele se mostrou alguém pequeno que nós não sabemos se ele vai ter condições depois que voltar ao Brasil para arcar com os seus compromissos políticos. Tanto que nós falamos aqui no canal, porque no dia do evento da Michelle, o Bolsonaro ele estreou comentando e ele estava com um olhar aéreo. Ele apareceu ao vivo falando no celular, só que quando você fala no celular, eu até falei isso para vocês, quando você tem um pouco mais de habilidade ou desenvoltura com a câmera, você olha direto para a câmera. Mas a maioria das pessoas, elas olham para o visor. Então você fica se olhando aqui no visor como eu estou fazendo. O Bolsonaro não estava olhando nem para a câmera e nem para o visor. Ele estava olhando para cima. Ele ficava olhando para o céu enquanto eu estava falando. E eu cantei essa bola, eu falei assim, tá muito esquisito o Bolsonaro, mas muito esquisito mesmo. E de fato ele não está bem. Porque a rotina do Bolsonaro nos Estados Unidos tem sido uma rotina super melancólica com ataques de choro constantes, pessoal. Já faz 5 meses que o Bolsonaro foi derrotado pelo Lula e ele ainda não superou. Ele chora. Talvez o motivo do choro do Bolsonaro seja porque ele está apavorado com a prisão, apavorado com as condenações, porque ele viu que de fato ele é um lorpa, ou ele se sente um inútil, ou porque a Michelle está consumindo politicamente enquanto ele cai, a Michelle aumenta. Então a gente não sabe. E alguns aliados, eles até temem aconselhar, sugerir ao Bolsonaro que ele vá buscar ajuda. Vá lá buscar uma ajuda psicológica. Eles não falam isso, mas eles estão aconselhando ele ficar nos Estados Unidos por mais tempo. A gente sabe de todos esses problemas psicológicos do Bolsonaro, problemas mentais, é sabido que ele tomava remédios tarja preta, até a lista das compras do cartão de crédito dele, cartão corporativo, apontavam para esses medicamentos. Então assim, não há surpresa alguma com relação a isso. O que nós sabemos é que os aliados, eles podem estar ou preocupados mesmo com a saúde do Bolsonaro e por isso querem que ele fique lá nos Estados Unidos, ou eles podem estar preocupados com eles próprios aqui no Brasil e querem que ele fique longe. Porque o Bolsonaro ele tem uma rejeição muito alta, pessoal. E o PL tem algumas pretensões, como ser o principal partido conservador do Brasil. Só que para isso acontecer, algumas figuras da alta cúpula do partido acreditam que seja melhor o Bolsonaro ficar longe, porque lá ele não contamina os outros políticos com a sua rejeição. Esse é um ponto. Então olha, Bolsonaro, fica longe, fica se cuidando enquanto a gente continua nos desenvolvendo aqui no Brasil. Porque no ano que vem nós temos disputa municipal. E toda essa melancolia, toda essa apatia do Bolsonaro pode atrapalhar os planos do partido com Michelle Bolsonaro. E ela pode estar querendo também que o Bolsonaro fique lá nos Estados Unidos por mais tempo. Só que você vai colocar aqui nos comentários:
Quais são os motivos dos chororôs do Bolsonaro? E os aliados, eles estão preocupados? Ou eles querem ele de fato longe? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que o Bolsonaro, teoricamente, ele não teria motivos para choro. Porque saiu a pesquisa interna do PL e foi visto que o Bolsonaro não perdeu nada de aprovação com o escândalo das joias, que foi o principal escândalo de todos da sua história, da carreira, da sua trajetória política, desde a época que era vereador do Rio de Janeiro. A informação foi dada pela Thaís Oyama do UOL. Ela não trouxe a informação que era a mais relevante de todas. Quem tem mais a aprovação? Quem está com a melhor imagem? Michele Bolsonaro ou Bolsonaro? Essa informação era relevante. O que a Thaís Oyama ela não conseguiu explicar, e até no vídeo dela no UOL ela se embanana toda, é um motivo de Bolsonaro, mesmo com o caso das joias e outros presentes, não ter pedido a sua aprovação diante do seu público, diante do gado bolsonarista. Mas eu não vou cobrar muito da Thaís Oyama, porque ela é boa para trazer informações de bastidores. Mas na hora que ela vai tentar fazer análise política, ela faz umas análises políticas muito furadas. Principalmente com relação à pesquisa. Porque no ano passado, ela também começou a falar uns absurdos sobre as pesquisas de intenção de votos, que eu tava fazendo, quase que eu tinha vontade de mandar e-mail para falar, senhor Thaís, não dá, filha. Não dá. Essa análise está muito fraquinha. Mas nós vamos explicar aqui para vocês o porquê que o Bolsonaro, mesmo depois de tudo, não perdeu a aprovação. Porque pessoal, o mesmo motivo do pintou o clima com as meninas venezuelanas, isso não reduziu as intenções de votos do Bolsonaro e de vários outros episódios. O bolsonarismo se transformou em uma religião. Tanto que o UOL ontem fez uma reportagem justamente sobre isso, citando qual igreja? A Igreja Batista da Alagoinha, a igreja que nós falamos aqui, já temos meses falando isso, e eles até usam o termo bolsocristão, virou uma igreja bolsocristã. Então a Thaís Oyama ela não consegue responder, ela não consegue entender por que a aprovação do Bolsonaro não caiu, porque ela não usa o paradigma religioso. Falaram que a queda foi mínima, ali uns 2%, tudo dentro da margem de erro. Se vocês não usarem, aí vale para todos, até o comentarista político, se vocês não usarem o paradigma ou a visão que o bolsonarismo se transformou em uma religião, todas as análises vão estar incompletas e elas vão estar equivocadas. O bolsonarismo não é um movimento político, ele foi um movimento que passou por transformações, ele tem origem lá no malufismo, daquelas figuras que, o Maluf rouba mas faz, olha só como que ele fala, aquilo que eu gostaria de falar, e ele foi se transformando. À medida que ele foi cada vez mais penetrando-se em movimentos religiosos, e ele se transformou. Então os aliados ou os apoiadores do Bolsonaro, eles olham para ele e acreditam que ele não fez nenhuma mácula. Porque como que a pessoa abandona a religião? Quando ela tem uma frustração muito grande, um descontentamento, um desapontamento muito grande. E não é isso que vai acontecer com o Bolsonaro, ou pelo menos não em massa. Então é impressionante, né? Nós falamos isso e o próprio UOL falou. Porque se transformou, pessoal, de fato, em uma religião. Eles têm interpretações próprias da Bíblia. Porque a Bíblia não fala de matar. Eles defendem isso, de violência. Eles defendem violência. Eles têm dogmas próprios, como toda religião. E eles têm até uma própria igreja, que é a Igreja Batista da Alagoinha. Como nós estamos falando há muito tempo. Então, se não entender essa perspectiva, não vai entender o bolsonarismo. Para Michele, isso é positivo, porque ela tem um caráter religioso maior do que o Bolsonaro, ela é a síntese desse novo movimento bolsonarista, mas esse resultado da pesquisa é ruim para ela, porque quanto mais desgastado o Bolsonaro estiver, melhor para ela politicamente, porque ela pode ascender como a grande figura que vai substituir o Bolsonaro. Só que com o Bolsonaro fortalecido, ele volta ao Brasil tranquilamente e ele acaba eclipsando muito Michele. E o problema talvez para Michele não seja nem Bolsonaro, mas os filhos dele, como no caso o Flávio, que está numa disputa ferrenha contra ela dentro do PL. Link aqui no card também, que nós já falamos tudo isso e como o Bolsonaro está usando o Flávio para ofuscar a Michele. Então, ela quer que o Bolsonaro permaneça nos Estados Unidos. Ela tem defendido isso. Ela tem falado, isso é uma informação até da Bela Megali, que ela defende que o Bolsonaro permaneça nos Estados Unidos por mais tempo, fique fazendo talvez ali uns road trips, participando de eventos da direita trumpista, para só depois voltar ao Brasil. Eu acho que ela está querendo tempo para poder desabrochar mais, se desenvolver mais
politicamente. Só que isso a gente vai ter que discutir em outro vídeo e por isso que você vai colocar aqui nos comentários. Será que Michelle ela ficou lambuzada, iludida pelo poder e quer passar a perna no Bolsonaro? Coloca nos comentários porque isso nós temos que discutir.